Ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Gratidão, papai, pelos valentes que estão aqui hoje. Gratidão, papai. E aqueles valentes que ainda estão à distância, mas que estão para se achegar em breve. Gratidão. Gratidão, que tu cuida de nós, nos abençoa, nos protege e nos guarda. E todas as coisas cooperam para o bem de nós que te amamos, papai. Por isso, papai, conforme a palavra que diz ali ao mensageiro de Sardes, observa-o e converte, para que possa escapar do sofrimento, alcançando a condição de perfeito. Abençoa, papai. No nome de Yausha, o Mashiach, essa reunião, e ela seja abundante e transbordante. No nome de Yausha, assim seja. Grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Assim seja. Assim seja, papai. Amados irmãos, hoje, dia 13 de julho de 2022, nós estamos iniciando reunião de quarta-feira, no nome de Yausha. Como eu falei com os irmãos, o Arthurzinho informou, né? E hoje saiu o CRM dele. E gratidão, papai. Aí, esse aqui, ó, como são os sinais, né? Esse aqui é o meu CRM, ó. Eu grifei aqui para mostrar para os irmãos. Ele tem um final o quê? Final 7,6. O 7 e o 6, tá vendo? É o meu CRM, ó. Pode tá vendo que tem meu nome aqui. E o meu CRM termina com o 7 e o 6. Tá vendo? O 7 e o 6. Aí o do Arthurzinho saiu à madrugada. E do Arthurzinho, olha pra você ver, eu formei 1 ano e meio antes dele. E aí, muitas e muitas pessoas, porque o CRM é do estado de Minas Gerais. Olha o CRM dele. Ou seja, 7,6 e a continuidade 7,7. É o irmão falando aqui, a primogenitura, né? Então, olha, é isso, irmãos. Tá vendo? O 7,6 meu e o 7,7 dele. Isso poderia ser qualquer número, mas papai queria mostrar sinais. Sinais, entendeu? Sinais que ele está conduzindo todas as coisas. Nada passa desapercebido e nada passa sem o seu crivo, sem sua mão. Gratidão, papai. E hoje nós vamos ler um pouquinho e vamos crescer mais um pouco. E a cada dia nós crescemos, igual nós estamos vendo ali, ó, o Levi Yausha. Ele começou
Ele nasceu pequenininho, agora você vê em 2 meses ele já deu uma desenvolvida, né? E assim... É Iau, né? É Iau. Eu tenho visto, irmãos, que muitos... Lucinha, pega ele só para a gente não interromper a reunião. Então, irmãos, o que acontece? Quando a gente hoje está vendo esse crescimento, a gente está vendo que é uma criança que está sendo desenvolvida, né? Nós temos o crescimento e o desenvolvimento. São duas coisas diferentes na medicina. Crescimento é você crescer em tamanho. Desenvolvimento é você crescer em racionalidade, entendimento. É exatamente o que está acontecendo com Filadélfia. Nós estamos crescendo em tamanho e estamos crescendo também em quê? Em desenvolvimento, racionalidade, entendimento da escritura. Ok? E aí, a criança, como a gente falou, ele começa a reconhecer o ambiente, ele reconhece os parentes, ele vai crescendo, ele está desenvolvendo. Ele começa a reconhecer a sua parentela. E ele fica à vontade no colo das pessoas que são seus parentes, né? Por quê? Porque tem afinidade nisso. Enquanto que num colo de um estranho, ele se sente amedrontado e chora, né? Então, amados irmãos, as coisas do céu são semelhantes às coisas terrestres, porque Iau fez o céu e a terra, né? Ele não fez só o céu. Ah, não, ele fez só o céu e o diabo que fez a terra. Não, ele fez o céu e fez a terra, entendeu? Só que como o diabo é atrevido, ele pega e quer estragar a criação de Iau, misturando, fazendo misturas, para poder falar que ele também é criador, né? Só que ele não é. Então, o que ele faz? Ele faz boneco Frankenstein. Entendeu? É o que ele sabe fazer, boneco Frankenstein. Por quê? Porque aquilo ali é horrível. Aquilo é sem cabimento, sem propósito. É o que ele tem feito nessa terra com os seres criados, né? Você vê ali que existe o burro, né? Existe a mula, né? A mula sem cabeça. E eles são híbridos. Eles não se reproduzem. E quando você vê isso, você fala assim: qual é o propósito no final de Satanás? É acabar com a sua descendência. Por quê? Porque a sua descendência é estéril. Os híbridos são estéreis. Eu estou falando alguma asneira, irmão Ronaldo? Eu estou falando certinho. Então não adianta, você fala assim: não, eu criei aqui um burrinho, ou esse burrinho vai dar um monte de burrinho. Não vai dar, não. Ele é estéril, ele não se reproduz. E a mesma coisa com a mula, entendeu? Agora, o que reproduz é o jumento. Qual que é o feminino do jumento? A jumenta. E o cavalo e a égua, né? Então, eles têm que se misturar com os seus correspondentes. Eles têm que se misturar com os seus correspondentes. Quando Iau fez Adão adormecer e tirou dele Eva, aí ele falou: agora essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ou seja, era a parte
correspondente, que dali viria descendência, entendeu? E não uma mistura híbrida que não ia gerar descendência. E nós vemos isso no estudo que nós já fizemos sobre os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim não são referidos como tempo de vida. Por quê? Porque eles não vieram a essa terra pela vontade de Yahweh, propriamente dita. Lógico que tem a vontade de Yahweh. Na realidade, a vontade de Yahweh permissiva. E não a vontade de Yahweh imperativa. A vontade de Yahweh imperativa é a vontade que ele quer. A vontade permissiva é aquela que ele permite. Entendeu? Então, a vontade de Yahweh era povoar a terra com os seres que foram criados e não com os seres misturados. Por isso que na lei de Israel não se podia misturar tecido na confecção de uma roupa. A roupa tinha que ser do mesmo tecido, por exemplo, linho, toda em linho, né? Se fosse de algodão, toda em algodão. Não poderia ter mistura de fibras. Não poderia plantar no campo duas sementes de espécies diferentes para não hibridizar. E hoje é o que eles fazem todo nesse mundo. Por quê? Porque o administrador infiel, ele quer mostrar mesmo que ele é desobediente a Yahweh. Então, o milho que você come é um milho híbrido, misturado de espécies diferentes. Ele é híbrido. Ele é mais resistente. Ele é híbrido. E outras sementes da mesma forma, que eles falam de transgênico, ou seja, o ser humano misturando genes diferentes e fazendo um híbrido. Esse híbrido também é estéril, mas ele é produtivo. Por quê? Porque ele consegue alimentar muita gente. Por quê? As pragas não estão adaptadas a ele. Porque as pragas estão adaptadas para aqueles que são criados e não para os híbridos. Então, tudo você vê ali Satanás. E ele age na surdina, escondido, há muito tempo. Há muito tempo. Quando nós temos a representação de Adão e Eva, que a Eva, ela deixa Adão para se relacionar com a serpente, é a representação da igreja hoje. A igreja deixou Yahshua para se relacionar com Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Sim. É o quê? Essa é a representação de Adão e Eva. Eva abandonou Adão. Ou foi Adão que abandonou Eva? Foi Eva que abandonou Adão. Né? Foi Eva que abandonou Adão e foi relacionar com outro. Isso faz um link no estudo que nós fizemos na última reunião, que nós falamos sobre. Eu vou mandar uma embaixada atrás dele para dizer que ele não reine sobre nós, porque nós já temos outro. Vocês estão entendendo? Sim. Então, eu vou só abrir aqui que eu comecei a ficar encalorado. Fervor, né, irmão? Vitor. Aí, quando a gente pega e entende que aquela representação de Adão e Eva, ela se repete nos dias de hoje, que a igreja, ela não quer saber
como Eva, não queria saber de Adão. Porque ela estava encantada com a serpente. Estava encantada. Essa é a representação da paixão. A pessoa apaixonada é a pessoa encantada. É diferente do amor. Então, eu estava essa semana lá no posto de saúde e fui atender uma senhora jovem ainda, e ela falou assim, de cara assim comigo: o que é? Eu estou precisando de um antidepressivo porque eu perdi meu filho há 9 meses. Ela já chegou assim. E eu falei assim, quantos anos ele tinha? Ele tinha 23 anos. E ele se envolveu com uma mulher, com um homem casado, um policial. E esse policial, marido da mulher, matou ele. Armou uma emboscada e matou ele. E a gente já estava falando, a mulher ficava atazanando ele. Vem aqui para minha casa que meu marido viajou. Isso me lembra o livro de Provérbios, daquele que é emboscado e é aquele que vai atrás dessa. E nós vamos abrir essa passagem que fala assim: porque eu já cobri a minha cama de lençóis, o meu marido já viajou. Hã? Não, não é cântico. É Provérbios. Vamos lá. Hã? 31. É o Provérbios 7, né? Vamos lá. Ó, Provérbios 7, 16. Vamos pegar aqui, ó. Vamos começar 7:1. Provérbios 7:1. Diz assim, ó: meu filho, guardas as minhas sentenças, conserva os meus preceitos. Guarda os meus preceitos e viverás. Guarda os meus preceitos e viverás. A minha instrução seja a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã. Chama a inteligência de tua parenta, para que guarde da mulher estrangeira, para que te guarde da mulher estrangeira, da estranha, cuja palavra é sedutora. Estava na janela da minha casa, olhando pelas frestas, e vi os jovens ingênuos, e percebi entre as crianças um rapaz sem juízo. Ele passa ao lado, perto da esquina, onde ela está, e vai para a casa dela, na bruma, quer dizer, na surdina, na escuridão, ao entardecer, no coração da noite e da sombra. Uma mulher lhe vem ao encontro vestida como prostituta, com falsidade no coração. Ela é esperta e insolente, e os seus pés não param em casa. Ora está na rua, ora está na casa. Não vai confundir que tá orando aqui não, viu, irmãos? Uma hora tá na rua, uma hora tá em casa. Não tá tá orando não. Entenderam? Então vamos lá. Ora está na rua, ora está na casa, na praça, espreitando todas as esquinas. Ela o agarra e o beija. E depois diz de modo sério: ofereci um sacrifício de comunhão, porque hoje cumpro o meu voto. Por isso saí ao teu encontro, ansiosa por ver-te, e te encontrei. Cobri a cama de conchas de tecidos bordados, estendi lençóis do Egito. Perfumei o quarto
com mirra, aloé, cinamomo. Vem, embriaguemos-nos, viu? Embriagar? Vem, embriaguemo-nos com carícias até o romper do dia. Saciemo-nos com amores. Versículo 19. Pois o meu marido não está em casa. Ele fez longa viagem. Viu? Porque o meu marido não está em casa. Ele fez longa viagem. Levou a bolsa com dinheiro e não voltará até a lua cheia. Viu aqui o link com a lua cheia? Com tantos discursos, porque faz o link com aquele que é lua. Porque aquele que é lua é o quê? É o último Adão, que perde a esposa para quem? Para a serpente. Entenderam? Estão entendendo? Sim. Então vamos continuar. 21. Quando fala perde a esposa que é aquela que é rejeitada. Faz um link com aquela esposa do rei Assuero, a primeira, chamada Vasti, ou Vasti, que ela é substituída por Esther. Entenderam? Continuando. Versículo, vamos de novo lembrar que o 19. Pois o meu marido não está em casa, ele fez longa viagem, levou a bolsa com dinheiro e não voltará até a lua cheia. Com tantos discursos, o apanha e o atrai com lábios lisonjeiros. O infeliz corre atrás dela, como o boi vai para o matadouro, como se embaraça um servo pego na rede, até que uma flecha lhe atinge o lado, como o pássaro que voa para a armadilha, sem saber que perderá a vida, sem saber que perderá a vida. Entenderam, irmãos? E isso veio hoje, veio essa semana lá no posto, para mostrar para os irmãos que Iau, ele conduz as mensagens, as orientações para o corpo, para a igreja, mostrando claramente aquela condição da mulher Eva lá atrás, que deixou o marido para ir atrás da serpente, e a serpente a seduziu, e ela entrou numa condição totalmente desfavorável, e ela morreu. Por quê? Porque o dia que comer desse fruto, certamente morrerás. Fazendo um link com esse texto, que esse que também está perdendo a vida, está perdendo a vida. Está perdendo a vida. Entenderam, irmãos? Então, a gente tem que discernir essas coisas. Ter o discernimento de que estas igrejas hoje, elas estão na condição de Eva, que se apaixonaram pela serpente, abandonaram o marido de direito, e por isso que elas também têm que morrer. Por quê? No dia que comer desse fruto, certamente morrerás. E hoje a gente tem feito o quê? Como Shaul Paulo, ele estava preparando uma esposa virgem para o marido, né? Ele estava falando assim, olha, eu estou preparando uma esposa virgem, mas eu estou preocupado com vocês, conforme aconteceu com Eva, ter deixado Adão e se envolver com a serpente, vocês também caiam na mesma condição. Porque Shaul Paulo sabia que todas as coisas se repetem. Era um conhecedor da Escritura. E ele já estava orientando aquela igreja para aquela igreja não cair em transgressão, indo após outro.
indo após outro Machia, indo após outro espírito. Entenderam? E isso ia gerar para ela morte. Ia gerar para ela as consequências, né? E nós vemos que Papai Yaucha, ele fez o quê? Na expectativa de resgatar a mulher arrependida, ele se entrega à morte. E ele paga um preço por ela, para resgate dela. Ele paga um preço de resgate para resgatá-la. E é a condição de Adão. Adão, ele não rejeitou Eva, mesmo ela tendo pecado. Ele a acolheu de volta, né? Então essa é a situação também dessa igreja. Até que essa igreja reconheça os seus erros e voltem para o Machia verdadeiro. Esse é o propósito, voltar para o Machia verdadeiro, né? Gratidão, papai, né? Então, você vê que a mãe sofreu, o pai sofreu, mas o filho, ele estava naquele momento pensando só no prazer da carne. E a gente sabe que o fruto do Espírito é vida. Mas o que? O contraponto. Mas as obras da carne são morte. As obras da carne são morte, morte, morte. Gálatas 5:20 em diante. Ok, irmãos? Então, vamos entender. Eu falo muitas vezes assim com os irmãos, né? As coisas assim, ela tem sido uma prova no nosso meio. Tudo é uma prova de algo, entendeu? Tudo tem sido uma prova. A gente vê a prova para você vir aqui, né? A prova para o irmão machucou e Al segurou com a mão lá, porque a roda poderia passar em cima da perna, entendeu? E não em cima do pé, em cima da perna. Então, Ial cuidando. Mas a gente tem que lembrar que eu fico muito aflito nas coisas. Eu lembro da minha mãe que falava assim, com o Arthur eu não me preocupo com nada. Quando ele fala até hoje. Quando ele sai assim, eu fico tranquilo, porque eu não sei, eu sei que ele tá bem em qualquer lugar. Isso desde a minha juventude. Aí, só que eu fico preocupado com os entes, a família de Ial. Eu fico preocupado com eles, entendeu? Comigo, eu faço as coisas que tem que ser feitas, ajo com prudência, tá tudo bem. Mas os meus irmãos, eu fico sempre muito preocupado. Por quê? Porque é aquela situação que muitas vezes, para você machucar alguém, você fere um dos que estão debaixo, que ele ama. Entenderam? Então, aquele que não pode ser tocado, ele é ferido naqueles que ele ama. É a representação das pedras do peito. É a pedra do peito. Como ele não podia ferir o próprio sumo sacerdote, ele feriu as pedras no peito do sumo sacerdote, que são seus filhos. Entenderam? Então, essa condição, ela continua nos dias de hoje, até que todos estiverem salvos.
Por isso que ele fala, ó, quando o pai de família tiver entrado e colocado seus filhos para dentro da casa, fechada a porta, e ele fala, agora eu vou descansar com os meus filhos. Só que ele está descansando com os filhos, mas pensando naqueles que ficaram. É a representação da quê? De deixar as 99 ovelhas no aprisco, preocupado com aquela que se perdeu. Estão entendendo? Por isso que é a condição do ancião. O ancião de Daniel 7, pensando em fazer justiça. Como a palavra também em Apocalipse capítulo 9. 9? 6. É. E ali ele está o quê? Ele está querendo fazer justiça, mas ele está preocupado e aflito. Representação de quem? Representação de Eliseu. Eliseu andando de um lado para o outro no quarto. Por quê? Porque a criança estava morta. A criança estava morta. Aí, irmão Shaul me faz umas perguntas assim. Aí, irmão Shaul, então quem que é a criança que nasceu? Vê que a representação de a criança de Eliseu morreu? Então não pode ser aquela teoria? Porque a criança também era uma criança de Eliseu. E era uma criança que veio morrer e ele queria fazer ela reviver logo. Mas tinha um prazo, tinha um tempo. Por isso ele andava ansioso, porque tinha que cumprir o tempo. Aí faz um link com a palavra. Até que cumpra o número dos teus servos, os teus irmãos servos como tu. Viu? Tem que completar o número. É o número dos 144 mil. Que, conforme Hebreus capítulo 2 fala, a vontade de Yahshua é levar muitos filhos à perfeição. O muitos filhos, você acha que 300 é muito, irmã? Não, é pouco 300. Mas 144 mil que foram levados à perfeição é muito. Para aqueles que tinham só 7. Para aqueles que só tinham 7 que podia chegar na luz inacessível, agora você falar 144 mil subindo na luz inacessível é muito filho. Entendeu? Só que a maioria, a grande maioria, passa e vai alcançar a perfeição através do sofrimento. Isso está onde? Hebreus 2, vamos lá. 2:10. Viu que eu não gosto que ninguém sofra? Igual fica aqui a questão do o irmão Bruno, a irmã Ana. O irmão Bruno gravou a mensagem para mim falando que tinha acontecido. Eu já fiquei assim. Entendeu? Eu oro pelos irmãos todos os dias. Todos os irmãos, todas as pedrinhas eu oro todo dia, pedindo papai proteção para eles. Hebreus 2. Olha só. 2:10. Hebreus 2:10. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem é papai Yahshua. Só que lembrando disso, ó, papai Yahshua se tornou Yahweh, ele transfere sua missão, sua herança, sua condição, seu nome para o seu primogênito. Da mesma forma que Yahweh, Supremo, também faz isso com seu primogênito. E o que? Aquele Yahshua também quer fazer isso com os seus primogênitos, chamados primícias. É os 144 mil que são primícias da terra. Primícia significa primogênitos. E ele quer levar esses primogênitos a uma condição superior. Qual? A condição de perfeitos.
Por isso que em Hebreus 2:10 fala assim: convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, Yahshua, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimentos, o iniciador da salvação deles. Pois tanto o santificador, quer dizer, o sumo sacerdote, quanto os santificados, todos descendem de um só, daquele que era Yahshua e se tornou Ial forte e valente. Pois tanto o santificador, mostrando claramente que o santificador na antiga aliança é o sumo sacerdote. E essa interpretação do mensageiro de Sardes, que é não conseguindo entender toda essa verdade. Por quê? Por causa do orgulho do coração. O que é o orgulho? O orgulho, ele traz para a pessoa queda. A falta de humildade, de entender, eu trouxe o nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele não entendendo que viria outro, que traria a continuidade do ensino. Por isso que fala o mensageiro de Sardes: observa-o e converte-te. Consolida os que estão para morrer. Observa-o e converte, porque eu não tenho encontrado a tua obra perfeita. Fazendo link que, olha, você é imperfeito. Observa aquele que é perfeito, para que ele te conduza à perfeição. Entenderam? Mas ele não quer, por causa do orgulho, e é por causa do orgulho que ele entra nessa condição de sofrimento para alcançar a perfeição. Aí você fala, hoje, tem condição do mensageiro de Sardes ser Martim Lutero? Nenhuma. Porque exige do Martim Lutero estar vivo no final dos tempos, para que ele possa observar e converter. Está entendendo, irmãos? Ou seja, Martim Lutero tem que ser aquilo que está dizendo, mensageiro de Tiatira, porque as últimas obras são maiores que as primeiras. Por quê? Porque nas últimas obras dele, ele começa a fazer uma reforma na católica. Ele começa a fazer uma reforma, ele começa a tirar a imagem de escultura, de não fazer veneração à imagem de escultura. Ele começa a fazer o quê? Ele começa a entender que a salvação é exclusivamente pela fé em Yahshua. Não está relacionado em fazer caridade para alcançar a salvação. Faz caridade, você alcança a salvação. Vai alcançar a salvação na China, porque Satanás ele faz caridade. Quando fala assim, olha, perdoa as nossas dívidas, ele está fazendo caridade, irmãos. E isso faz com que ele vá para o céu? Não, ele vai para baixo do inferno. Fazendo caridade. Como um administrador infiel, ele faz caridade. E como um administrador infiel, ele vai ser lançado aonde? No Geena. Fazendo caridade e tudo. Viu? Então, quando hoje você vê a mensagem de Filadélfia, você fala assim, nossa, como eu estive morto. Como eu estive morto. Fazendo link com o mensageiro de Sardes, que ele fala assim, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Morto. Entendeu, irmãos? Morto. Então, ele acha que saindo de Babilônia, ele alcançou a redenção. Mas como os israelitas saíram do Egito, o Egito ainda estava dentro deles. Por isso morreram no deserto e são poucos os que entraram na terra prometida. Por quê? Porque aqueles que entraram na terra prometida mostraram o quê? Alcançaram uma perfeição. Não duvidaram, tiveram uma atitude íntegra, foram perseguidos, ao ponto de quase ser apedrejados. Por quê? Porque eles, na condição de espias, foi escolhido um espia de cada tribo.
para poder conhecer a terra prometida. Quando voltaram, 10 dos espias, 10 dos espias, 10 dos espias, 10 dos espias, é a representação dos 10 que seguiram o filho mais velho, Abadom, e os 2, Josué e Caleb, que é a representação de papai Yalcha com Micael, que ficaram juntos. Esse alcançou a perfeição com o papai Yalcha. Papai Yalcha instruiu ele, e ele alcançou a perfeição sem sofrimento. E é por isso que ele pode instruir outros a alcançarem a perfeição sem sofrimento. Por quê? Porque ele teve um instrutor, um mestre, um professor que mostrou para ele, ensinou a ele como alcançar a perfeição sem sofrimento. E ele, na obediência ao seu mestre, também se tornou mestre para conduzir outros à perfeição. É essa passagem aqui. Entenderam? Tá claro, irmãos? Então vamos lá. Esses que vão alcançar, e a gente já viu o link, que são chamados de dízimo dos dízimos. E a gente sabe que o dízimo era a exigência de ser o quê? As primícias da terra. Isso está em Levítico 23. Os dízimos deveriam ser as primícias. Então, quando está falando de fruto da terra, faz um link com Apocalipse 14:4, que fala assim: esses foram resgatados da terra como primícias. Fazendo o link, eles são dízimos. A escritura não vai te entregar de mão beijada, não. Por quê? Porque ela foi feita de propósito para ser uma incógnita, até que viesse o tempo do fim e viesse o intérprete. Por isso que fala, sela a escritura, fecha ela, fecha o entendimento, Daniel, porque não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. É para o tempo do fim, quando vier aquele que é lá em cima perfeito, ele vai abrir. Por isso que em Apocalipse capítulo 3, ao mensageiro de Sardes, ele fala: olha, eu não tenho achado a tua conduta perfeita. Então, converte e observa-o, aquele que está também no mesmo tempo que você na terra. Observa ele. Isso, irmãos, não é achar que você está exaltando alguém, não. Isso é a vontade de Yahweh escrita desde a fundação de todas as coisas. Ele já traçou que todas as coisas deveriam ser da forma que ele quis. E tudo está se cumprindo como ele quis. Porque quando fala assim, olha, é de Yalda, é de Belém, Efrata, a menor entre as clãs de Yalda, de ti levantarei aquele que será governante. O seu tempo, seus dias antigos, de dias imemoráveis, dia que nem se faz mais memória. E aí faz um link com o quê? Faz um link com o juiz de Israel que apanha na face, com a vara, fazendo um link com aquele que apanhou na face com a vara lá em cima. Qual vara? Vara de Iau. Quem é a vara de Iau, irmã Adriana? O anti-Machia Emanuel. Ele fez o quê? Ele
insultou. Como é que se insultava alguém? Batia na face dela, porque a face é algo muito precioso. Você bate na face dele falando assim: eu tô te desonrando, você não tem valor. Pessoal do Nordeste, né, meu Ronaldo? Bate na face de alguém no Nordeste é você pedir pra morrer, entendeu? É pedir pra morrer. Você vê como é que eu tenho dos dois lados, do meu pai e da minha mãe, o lado israelita. No lado da minha mãe, o meu avô, ele sempre usou barba. Era a barbinha dele, e ele falava assim, ó, se ele contava muita prosa, né? Ele gostava de contar prosa. Aí ele falava assim, ó, o último que tocou na minha barba morreu. Tocou na minha barba, morreu. Ele pegou, chegou e falou assim, ô seu Zé, deixa eu pegar na sua barba. Pegou na barba e caiu durinho. Ele brincava, ou seja, aquela tradição da honra, entendeu? Do rosto, a honra. Então, vamos abrir essa passagem, irmãos, em Micael. Micael, o livro de Miqueias. Micael. Micael 4,14. 1640. Vamos lá. 1640. Ó, 4,14. Diz assim, agora reúne-te em tropa. Ó a tropa aí. Filha de tropa. Colocar o cerco contra nós. Viu? Por quê? Porque está fazendo um link lá nos lugares celestiais. Que fala assim, olha, os meus inimigos me cercaram. Aqui, ó, você vai marcar aqui, tá? Nós vamos ler aqui, depois nós vamos lá. Falando assim, ó. Agora, reúne-te em tropa, filha de tropa, colocar o cerco contra nós. Com uma vara, eles ferem na face do juiz de Israel. Olha só, e tu, Belém Efrata? Eles achavam que era duas coisas distintas. Então, falaram assim, vou colocar o número 5 aqui, ó. O capítulo, que uma coisa não tem nada a ver com o outro. Já começou com outro assunto. Não, esse é o mesmo assunto. Então, ele fala, e tu, Belém Efrata, pequena, entre as clãs de Alda, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Fazendo o link dos filhos de Alxa. O menor dos filhos de Alxa foi aquele que foi escolhido para ser o governante da casa de Alxa. Aí ele fala, suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Olha só, por quê? Porque quando papai Alxa, ele fez os seus filhos, ele fez os seus 10 filhos, e ele cessou de reproduzir. Foi dos seus filhos que começaram a reproduzir. Por isso que em Israel se limitou ao número de tribos. E daquelas tribos de Jacó, que vieram o povo de Israel. Jacó não ficou procriando a vida inteira, não. Ele teve 12 filhos homens e dali gerou a descendência de Israel. Por quê? Porque tudo é uma repetição. Então Iau fez o céu e depois fez a terra, muito tempo depois. E quando ele fez a terra, ele fez na companhia do seu filho, que andava com ele. Quando ele fez o céu,
Não. Quando ele fez o céu, não. Mas quando ele fez a terra, ele fez na companhia do seu filho. Por isso que fala da sabedoria acompanhando seu pai, como mestre de obras ou também como seu aluno. Entenderam? Por quê? Porque ali mostra claramente por que só ele quis andar. Porque os outros abandonaram. Porque os outros não concordaram com a atitude do pai. Eles não concordaram com a atitude de Iau. Eles achavam que o filho mais velho que tinha que ser o rei. Provavelmente é aquela admiração. Ele tinha suas qualidades, com certeza. Mas pegar o menorzinho lá, que ficava só calado, quietinho, e falar assim, esse aí vai reinar sobre mim. Entenderam? Eles olhando com os olhos humanos, mas Iau olhando o coração. Entenderam? Então, é nisso que é o olhar de Iau. Iau olhando o profundo. Ok? Aí ele continua. Olha só. Miqueias 4:14. Agora reúne-te em tropa, filhas de tropa. Colocaram um cerco contra nós. Com uma vara eles ferem na face do juiz de Israel. E tu, Belém, Efrata. Ó, agora já está apontando, ó, a descendência de papai Alcha. Que da descendência de Jessé, brotaria o rebento. Por que não falou de papai Alcha? Porque papai Alcha, quando ele veio na terra, ele não teve filho. Então, ele teve que anteceder para Jessé, para explicar que era da linhagem de Jessé que viria o governador, o governante dessa terra. Por quê? Porque quando você lê o Evangelho de Lucas, fala assim, como se supunha, e Alcha veio com essa descendência, como se supunha. Por quê? Porque não era. É a representação de Melquisedeque que não tinha genealogia e nem início nem fim. Então aquela genealogia que se supunha não era de papai Alcha, mas de Alcha, o herdeiro. Yalcha Micael. Porque faz o link aqui, ó, que ele é a menor das clãs de Ialda. A menor das clãs de Ialda. E a gente sabe que papai Yalcha é de qual clã representado? Ialda. Os filhos dele são de qual clã? Ialda. Então, todos os 10 filhos de papai Yalcha era de qual clã representado? De Ialda. Por isso que aqui fala a menor das clãs de Ialda. Entenderam? Porque papai Yalcha é representação da clã Ialda, que é a clã que detém sempre o trono, conforme Gênesis 49. Vamos abrir? Gênesis 49. Gênesis 49, 9. Vamos, 49, 8. Gênesis 49, 8, página 99. Olha aqui, presta atenção. Diz assim, ó. Ialda, teus irmãos te louvarão. Teus irmãos te louvarão. Ou seja, para ser irmão dele, tem que ser da mesma origem. Ou seja, tem que ser de Ialda. Fazendo um link lá, ó, que o governante é da menor das clãs. Mas os seus irmãos da mesma origem vai louvar ele. Louvar é diferente de adorar, tá, irmãos? Diz assim, ó. Vamos lá.
Versículo 8. Yalda, teus irmãos te louvarão. Tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Os filhos do teu pai, viu? Te inclinarão diante de ti. Aí ele já deixa claro. Yalda é um leãozinho. Viu? É um filho, é um leãozinho que foi escolhido para ser rei no lugar do seu pai, que é leão adulto. Por isso fala, Yalda é um leãozinho, da presa, meu filho, tu subiste, agacha, deita como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Yalda, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido. Até que o tributo lhe seja trazido. Que tributo é esse, irmão Lindomar? Que tributo é esse? 44 mil? Exatamente. O tributo é o dízimo. É o dízimo. Até que o tributo lhe seja trazido. Por quê? Porque isso faz um link com números. Vamos lá? Falando sobre o dízimo dos dízimos. O dízimo dos dízimos é entregue para o sumo sacerdote. Vamos lá. Números 28. Números 28. Dízimo é 18, né? Hã? Dízimo é 18, né? Dízimo é 18, mas nós vamos fazer o primeiro leitura aqui, ó, que é Números 28, 26. Números 28, 26. Olha aqui, ó, presta atenção. Números 28, 26. Diz assim: no dia das primícias, quando oferecerdes a Ial uma oblação de frutos novos, na vossa festa das semanas, tereis Assembleia Santa, e não fareis obra servil. Aí, volta agora para números 18. Você está ofertando as primícias a Ial. Tá? As primícias são para Ial, só que são entregues na mão do sumo sacerdote, mas são de Ial. Aí, números 18, 25. Números 18 e 25. Diz assim, ó. Ial falou a Masha, disse: falarás aos levitas e lhes dirás: quando tiverdes dos israelitas os dízimos que vos dou como herança da parte deles, separarei a parte de Ial. O dízimo dos dízimos. O dízimo dos dízimos. Essa parte tomará o lugar, ó. Essa parte tomará o lugar dos 144 mil. Tá entendendo? Então, essa parte que eu tiro está representando todo o corpo dos 144 mil no céu. Olha só, vamos ler de novo, versículo 27. Essa parte tomará o lugar daquilo que é separado, a ser tomado de vós, a ser, no futuro, como se fosse o trigo tomado da eira e o vinho novo tomado do lagar. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Al de todos os dízimos que receberdes dos israelitas, fazendo o link que os 144 mil, eles são da tribo. De todas as 12 tribos, isso está em Apocalipse 7. Só que, dentre eles, vai ter o quê? O dízimo dos dízimos. E esse dízimo dos dízimos vai ser tomado na frente. E esse dízimo é entregue a Ial através do sumo sacerdote. Vamos lá. Diz assim, ó. Versículo 28. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Ial de todos os dias que receberdes dos israelitas,
dareis aquilo que houver separado para Iau ao sacerdote Arão. Fazendo o link, tanto o santificador, que é o sumo sacerdote, quanto os santificados descendem de um só. Mostrando claramente aqui a condição de Micael como sumo sacerdote e os dízimos dos dízimos, os 300. Entregue na mão dele. E os 300 lá no céu representa todo o corpo dos 144 mil. Entenderam, irmãos? Ó, isso aqui é maravilhoso, o entendimento. É maravilhoso você entender e você ver que é um entendimento sequencial e em crescimento. Em crescimento. Eu quero que os irmãos, nós vamos, ontem o irmão na live, quem participou da live ontem? Levanta a mão para eu ver. Eu também, em parte. Eu também entrava e saía porque eu estava resolvendo várias coisas, mas eu estava observando e o irmão Marco Bertoldo também estava. Eu quero que você abra para mim em Salmos. Você vai abrir em Salmo 33, 18. Salmo 33, 18. Quando o Iau fala sobre coisas, ele fala sobre coisas mais profundas. E ele não fala de forma clara, porque esses são os enigmas que Papai Yaucha fazia. Papai Yaucha fazia enigmas, entendeu? E depois ele explicava para os seus discípulos que estavam próximos a ele os segredos do reino. Mas os demais ele falava em parábolas e não explicava, entendeu? Não explicava. Olha só, Salmo 33, quanto que eu falei? 18, fala assim, ó. Eis que o olho de Iau está sobre os que o temem, sobre os que esperam seu amor, para da morte libertar a sua vida e no tempo de fome fazê-los viver. Viu aqui? Então, quando tá falando o olho de Iau, tá falando de quem, irmã Rejane? Hã? É Micael. É Micael. Presta atenção. Quando ele enviava para enxergar. Como ele mandou, olha, o seu julgamento não vai ser baseado no que ele ouviu, mas o que ele viu. Isso está em Isaías 11. Vamos lá, vamos primeiro pegar essa passagem aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui você pode chamar de Yaucha Micael. Você pode chamar de Yaucha Micael. Fala assim: eis que o olho de Iau está sobre os que o temem. Fazendo um link com temor. Sobre aqueles que esperam seu amor. Por quê? Porque ele fala: eu amarei aqueles que me amam, e aqueles que me aborrecem serão desconsiderados. Para a morte, para da morte libertar a sua vida e no tempo de fome fazê-lo viver. A gente fala por quê? Porque é difícil até a gente separar um do outro. A partir do momento que os dois foram unidos, é difícil separar um do outro. Porque a gente vê que fazer da morte liberar para a vida, a gente lembra que é a mão direita, longos dias. Mas faz um link também com o ancião, que está aguardando o momento para fazer justiça, dando vida. Viu? Que é difícil separar um do outro.
aqui eu queria mostrar para você o olho de Iau. Se Iau tem um olho, Satanás também é imitador e quer ter um olho. Se Iau tem um braço, ele também quer ter um braço. Tá entendendo? Ok? Ele quer ser. Aí agora a gente vai lá em Zacarias 11. Isaías 11, não? Eu falei aqui com os irmãos, mas eu estou baseando dos irmãos estão estudando. Vamos lá. O Salmo 33, 18 e 19 faz um link com Isaías 11, 2, aquele que tem o 7 espidial. Vamos abrir? Antes de ir lá. Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11, 2. Olha só. Vamos começar do 11, 1. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Iau, o espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor de Iau. Aí ele fala assim: no temor de Iau estará a sua inspiração. No temor de Iau estará a sua inspiração. Ou seja, é aquele que a sexta haste. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer, mas ele tem que ver. Ele tem que ver, fazendo link com o olho de Iau. Entenderam? Ele não vai fazer julgamento por ouvir dizer, mas porque ele viu. E é por isso que ele vê que é o link. É o link do quê? É o link de o olho de Iau, que faz um link com aquele que desceu com as duas testemunhas. E desceu com as duas testemunhas e mandou as duas testemunhas ir lá na cidade de Sodoma e ficar olhando o que se passava durante a noite. Viu? Ele mandou, vai lá, Macha, vai lá, Raial, Elias, observa lá o que eles fazem à noite. Viu? Viu aqui? O olho de Iau. O olho de Iau. Então, quando Iau tem um olho, tem braço e tem mão, aí nós vemos também que Satanás quer imitar. Então agora a gente vai em Isaías 11. Zacarias 11, perdão. Isaías 11, Zacarias. A gente já está em Isaías. Agora é Zacarias 11. Ah, será que isso é de propósito? É de propósito. Isaías 11 com Zacarias 11. É de propósito. Não é por acaso. Não, é de propósito. Não é por acaso, é de propósito, né? Vamos lá. Zacarias 11. 1677. Zacarias 11, né, irmãos? Os dois pastores. Ó, Zacarias 11, os dois pastores. Versículo 4, diz assim: assim diz Iau, meu Iau. Meu Iau. Viu? É meu Iau. Por isso se fala assim, ele dirá, Iau é meu Iau. Iau dirá, é meu povo. Assim diz Iau, meu Iau, apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro, aquelas cujos compradores matam e sem serem castigados, e cujos vendedores dizem, bendito seja Iau, eu sou rico, e cujos pastores não as poupam, fazendo link com eu sou rico, a Laodiceia.
É aqueles das denominações que não poupam as ovelhas e diz: eu sou rico, eu tenho um grande rebanho. Eu sou rico, eu tenho um grande rebanho. Entenderam? Aí a gente vai descendo. Ele fala assim, olha, a gente já leu isso aqui muitas vezes, né? Aí ele fala de dois pastores. Aí quando ele chega aqui, ó, ele fala assim, versículo 12. E eu lhes disse: se isto é bom aos vossos olhos, dai-me o meu salário. Se não, deixai. Aí esse meu salário é os dízimos, que faz um link lá atrás, quando o tributo lhe seja trazido. Então ele fala: me dá o meu salário, quer dizer, me dá o meu dízimo. Aí fala: isso acontecerá até que o tributo lhe seja trazido. Lembra que nós lemos? Continuando: se não deixai. E eles pesaram o meu salário, 30 ciclos de prata. A gente já viu que 30 ciclos de prata é o preço de resgate de uma mulher. De uma mulher. E eles pegaram essa passagem e jogaram lá no livro de Lucas, de Mateus, colocando que Papai Alcha foi comprado por 30 moedas, ou seja, ele foi comprado por um preço de mulher. Não, o preço de homem é mais caro. Por quê? Porque é fora de contexto. Porque você viu que o teólogo que estava montando aquele livro não entendia de lei de Israel. Era um católico montando uma história que ele não conhecia bem. Aí ele continua. E Al me disse: lança-o ao fundidor, esse preço esplêndido em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 ciclos de prata e os lancei na casa de Al para o fundidor, fazendo um link com aquele fundidor. Fundidor, Papai Alcha, que purifica o ouro e a prata, né? Continuando. Quebrei então meu segundo bastão, união, para romper a fraternidade entre Ialda e Israel. Quando que isso vai acontecer? Na ascensão. Por quê? Porque Ialda sobe e as outras tribos permanecem na terra. Entendeu? Fazendo o link que os 300 vêm da tribo de Ialda. Os 300 vêm na tribo de Ialda. E ele representa todo o corpo. Representa todas as primícias. Viu? Quebrei então meu segundo bastão, união, para romper a fraternidade entre Ialda e Israel. Disse-me ainda, Ial: toma os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra. Ó, ele vai suscitar. Ele não existe, então não é Laodiceia. Ele não existe, vai ser suscitado. Ele não cuidará dos seus, não cuidará da que desapareceu. Ele não procurará aquela que vagueia e não tratará aquela que está ferida. Não sustentará aquela que está de pé. Antes, devorará a carne dos animais gordos e arrancará os seus cascos. Aí, quando fala devorará, a gente lembra de que irmã Débora. O que a gente lembra de devorar? Lembra? Não. Lembra da morte. A morte devora a carne de qualquer animal morto. A morte deixa só osso. A morte devora a carne. Entenderam? Destrói a carcaça inteira. Não mantém
intacta. Ela está intacta quando está viva. Depois que morre, ela é destruída. Entenderam? Então vamos lá. Ele não procurará a que vagueia, não tratará aquela que está ferida, não sustentará aquela que está de pé, antes devorará a carne dos animais gordos e arrancará os seus cascos. Ai do pastor insensato, que abandona as ovelhas, que a espada esteja sobre o seu braço. Olha aqui, que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. As denominações sempre ensinaram o atentado. Aí vai ficar depois do atentado, aí vai ficar cego, aí vai ficar com a mãozinha assim. Não, não é nada disso. Entendeu? Novela da Record. Essas coisas, irmãos, é mentira. Isso é coisa de denominação. Por quê? Porque vocês estão crescendo e você vê que Iau tem um olho e tem braço. E é o olho do próprio Iau? Não, é um personagem. O olho é um personagem, o braço é um personagem. E é referido aqui. E as denominações sempre tomaram com o pé da letra a escritura. Porque não entendia de forma literal. Tá falando aqui, ó, o antimachia vai ser levar um tiro no olho, vai pegar a pá do cego, vai ficar bem... Não é nada disso, irmãos, nada disso. Vocês vão entender hoje. Aí no versículo 17 fala: ai do pastor insensato que abandona as ovelhas. Presta atenção, a gente lembra do pastor como o administrador. O administrador que dava comida para as ovelhas, através de bênçãos. O pastor que dava o quê? Dava moradia para as ovelhas, cuidando das ovelhas, quando ele estava lá em cima, como administrador. Ele era o quê? O pastor das ovelhas. Por quê? Porque ele queria, inclusive, ser chamado de pai. Só que ele vai suscitar agora aonde? Na terra, porque ele não está mais lá. E ele vai suscitar essa daí e vai devolver para eles uma punição através do seu olho e através do seu braço. Aí nós vamos ver quem que é o braço e quem que é o olho. Você vai marcar aqui para mim falando assim, ó. Ai do pastor insensato que abandona as ovelhas, que a espada, marca aí para mim, ó, espada. Ó, marca aí, a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Dois personagens. Um é o olho direito e o outro é o braço de Satanás. Tá? Braço e olho de Satanás. Porque Iau tem o olho de Iau e tem o braço de Iau. E Satanás quer imitar, querendo fazer como Iau. Aí, a espada. Você vai marcar isso aqui, nós vamos lá para Apocalipse 19. Oi. Por essa passagem do olho aí, tem Provérbios 15:3. Os olhos do mestre estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Isso. Você vê que é referido os olhos como sendo os 7 espíritos. Os olhos de Iau estão em toda a terra, fazendo link com os 7 espíritos. Porque eu vi um cordeiro que tinha 7 olhos, que são os 7 espíritos de Iau enviados a toda a terra para observar. Viram? Vamos lá, Apocalipse 19. Apocalipse 19. Ó. Apocalipse 19, 11.
Apocalipse 19, 11. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Seus olhos são chamas de fogo. Aí ele fala: sobre sua cabeça há muitos diademas e traz escrito o nome que ninguém conhece, exceto ele. Fazendo um link com aquela passagem, fala assim: qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Fazendo o quê? Uma pergunta. Porque é arguição. Que é aquele que argue. E fala: quem são esses? Né? É aquele que argue. Fala assim: qual é o seu nome? Esse que fez todas essas coisas. E o nome do seu filho? Se é que o sabe. Fazendo um link com essa passagem. Que é falando assim: ele traz um nome que só ele conhece. Fazendo um link lá atrás com aquela passagem. Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Se é que o sabe. Fazendo um link com o quê? Com os dois que têm o mesmo nome. O sétimo e o sexto. Fazendo o link aqui, ó, o sexto recebeu o nome do sétimo, então ele é o sexto e o sétimo com o nome de Yahshua. Entenderam? Sim. Viu aqui o nome que ninguém conhece? É o nome de Yahshua. Porque todo mundo conhece o nome de Jesus. Mas esse não é o nome de papai. O nome dele é Yahshua. Entendeu? Seus olhos chamam de fogo. Aí ele continua aqui, ó. Seus olhos são chamas de fogo. Por que seus olhos são chamas de fogo? Porque ele tem os 7 espidial. Os 7 espidial são os filhos que são enviados para observar. Ele veio e trouxe com ele 2, Macha e Raial. E mandou eles ir em Sodoma. Vai lá observar. Esse cavaleiro, os seus olhos são chamas de fogo. É os 7 espíritos que são sempre enviados à terra para observar. É muito forte. Entenderam? Nossa, como é bom entender. Aí continua. Ele traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste o manto embebido de sangue, as vestes do seu pai. E o nome que é chamado verbo de Yahweh, ou palavra de Yahweh. Eu gosto mais da palavra de Yahweh. Por quê? Porque a palavra de Yahweh, não é que o verbo está errado, não. Porque lembra daquele que fala por Yahweh. Aquele que fala por Yahweh. Mas ele também é verbo. Por quê? Porque o verbo é ação de uma frase. É a frase, ela precisa de um verbo para aquilo ali ter atitude, ação. Então, quando ele fala, o Iau te lançará longe, ó homem, é o verbo, lançar longe. É aquele que executa, fazendo um link com a sabedoria, como mestre de obras, entendeu? A palavra Yahshua já é um verbo. Ele fala que é verbo de Yahshua. Yahshua é um verbo, que é uma ação. Yahshua. Exatamente, é uma ação também. É a principal ação, né? É salvar, né? Aí ele continua, olha só. Versículo 14. Os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos, vestidos com linho de brancura resplandecente. Da sua boca sai uma espada. Agora você marca aqui, ó. Espada. Espada. Nós marcamos lá. Falando que a espada é tiro. Não. É tiro? Não. É espada. Então é tiro? Não, é espada. A espada vai transpassar. Vai acertar o olho e vai acertar onde? O braço. Vai acertar o olho e vai acertar o braço. Ok? Agora você desce mais um pouquinho. Versículo 19. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada.
Agora você marca aí, a besta foi capturada juntamente com o falso profeta. Aí, achamos quem que é o olho e quem que é o braço. O olho direito e o braço. O olho direito e o braço. De quem? De Satanás. Satanás é o pastor insensato. Então, ele fere do pastor o olho direito, quem? O antimachia. E o braço, o falso profeta. Aí ele fala, pode aplaudir. Versículo 20. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, a qual, em sua presença, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado sua imagem. Ambos, ou seja, o olho direito e o braço, foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Entenderam, irmãos? Então, esse aqui são o olho direito e o braço. Aí nós vamos ver como é que Satanás, ele é astuto. Satanás é astuto. Aí ele pegou no evangelho anátema de Mateus. Mateus quanto? 5. Mateus 5, vamos lá. Mateus 5. O evangelho anátema de Mateus. Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5, versículo 29. Mateus 5, 29. Presta atenção, irmãos, para você ver como que esse evangelho é anátema. Olha, presta atenção. Mateus 5, 29. Diz assim, ó. Caso o teu olho direito, presta atenção, caso o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o corpo seja lançado no lago de fogo. Viu aqui? Ou seja, Satanás aí fala, eu prefiro lançar a mão do antimachia e do falso profeta do que eu ser lançado na geena. Entenderam, irmãos? Olha aqui, viu como é que o evangelho anátema, ele se condena, mostrando claramente que ele, o pastor insensato, Lúcifer, Satanás, que era o administrador que dava comida para as ovelhinhas, ele não dava? Ele era o administrador, ele tinha a chave ali para dar bênçãos. Ele era o pastor lá em cima e vai suscitado aqui embaixo. Ele dava comida, ele dava proteção, ele dava carrinho novo, importado, ele dava casa. Aí ele vai ser lançado por terra e vai suscitar aqui embaixo. E ele não vai poder fazer coisas aqui embaixo porque ele vem como espírito. Como ele vem como espírito, ele usa daqueles que estão encarnados. Quem são o olho dele e o braço? Que o olho dele, o falso profeta, e o antimachia, o braço e o olho. Aí agora, o cavaleiro de Apocalipse 19, que lança a espada contra o olho e o braço, lançando na geena. E o evangelho anátema de Mateus, fazendo o link, olha, perde um dos membros. É melhor você perder um dos membros do que você cair no lago de fogo. E ainda deixa claro, na geena, fazendo claramente a voz de Satanás aqui falando, porque não tem amor,
nenhum para os seus filhos. É um reino dividido e não tem amor nenhum para os seus filhos. Percebe? Enquanto aquele que subiu com os 300 está preocupado com a ovelha que ficou na terra, ele deixa todas para vir resgatar essa. O outro não está nem aí, falando assim, antes eles do que eu. Entenderam, irmãos? Gratidão. Por isso que eu falo assim com os irmãos, se os irmãos lá de Sardes ainda não aprenderem sobre os evangelhos anátemas, não vai conseguir entender a escritura, não, vai continuar sendo enganado, é aquela serpente sedutora que engana e engana com palavras, né? E ali, quando nós fizemos o link com Zacarias 11, fala assim, num mês eu destruí os 3 pastores. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá? Viu? Toda a conexão caindo em Mateus para mostrar a necessidade de destruir os 3 pastores. Vamos lá. Zacarias 11. 1678, como a Líria falou. Versículo 8, presta atenção. Olha, versículo 8. Esse aqui é o bom pastor. É o bom pastor que realmente está preocupado com as ovelhas. E o outro é o pastor insensato que não está nem aí com as ovelhas. Deixa ir para o lago de fogo antes eles do que eu. Viu? Aí ele continua dizendo, versículo 8, eu destruí, esse aqui é o bom pastor, eu destruí os 3 pastores em um só mês, mas perdi a paciência com eles, e eles também se aborreceram comigo. Ou seja, esses que estão destinados ao quê? A morrer, porque está escrito aqui, ó, no comecinho fala assim, ó, versículo 4. Assim diz Iau, meu Iau, apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Por quê? Porque o mensageiro de Filadélfia, ele estava tentando apacentar as ovelhas de Sardes. Entendeu? Só que as ovelhas de Sardes estão destinadas ao matadouro. E eles estavam com o coração endurecidos. Por quê? Porque esse é o propósito. Porque se eles se convertessem, ouvissem e observassem, eles iam ser poupados. Mas como estão destinados, eles têm um coração endurecido. Aí, o que acontece? Acontece que ele pega e se compadece, tenta apacentar e tira os 3 pastores. Só que eles se aborrecem com ele, porque fala, não, é muito bom, nós sabemos separar a farinha do fermento. Tolos, ingênuos. A farinha, quando impregna com o fermento e ali cresce a massa, virou uma outra estrutura. Não dá mais para separar o que é fermento da farinha. Quem faz bolo sabe muito bem do que eu estou falando. Depois que interagiu a fermento com a farinha e cresceu a massa, ali é impossível você separar uma coisa da outra. E isso nós explicamos. Eles não entenderam, continuam com os evangelhos anátemas. E nós fizemos totalmente a limpeza, lançamos fora todo o fermento e continuamos a lançar. Gratidão. Para alcançar a perfeição, como que pode alcançar a perfeição ainda sendo enganado? Não tem como. Isso mostra que os 144 mil também vão abandonar esses 3 evangelhos anátemas quando acontecer a nossa ascensão. Quando eles entenderem quem era que estava aqui. Ok? Viu aqui quando fala no versículo 17, Zacarias 11, 17. Ai do pastor insensato, Satanás, que era administrador infiel e juiz iníquo. Viu?
o link com o juiz iníquo, link com o juiz iníquo. Por quê? Porque o bom pastor, ele julga e a sua justiça não é desatinada nem tortuosa. Ele julga com justiça, porque ele tem o temor de Yahweh como sua inspiração. Aí, Satanás também quer ser juiz, só que é o juiz iníquo. Ele quer ser também pastor e ele quer também ser pai, tudo imitando. E ali, ele também tem um olho direito e também tem um braço, viu? Faz o link com aquela conexão. Aqueles que são lançados no lago de fogo, eles são o braço e também o olho direito do pastor insensato Lúcifer, Satanás. Ficou claro esse estudo, irmãos? Gratidão. Mostrando para os irmãos a questão do crescimento, do entendimento, do desenvolvimento da criança. E agora, cada vez que a gente lê, você vê que houve uma condição superior da que nós tínhamos. E você vê que com isso, todo o ensino das denominações não tem nada a ver de falar lá que as duas testemunhas vão pregar lá em Al-Shalom. Nossa, que o anti-Machia vai sofrer um atentado. Viu aqui, irmãos, que a representação aqui de ser lançado pela espada, ser punido pela espada, é o que? Esse aqui já é a vingança. É a vingança de Yahweh. Entendeu? Vingança. E não tem absolutamente nada a ver. E cada dia nós estamos crescendo e é por isso que você precisa estar estudando, ruminando, para que você alcance a perfeição. Porque a palavra fala, até que todos alcancemos o pleno entendimento. Olha só, Sara, quando fala Shaul Paulo, ele fala assim, até que todos alcancemos o pleno, o quê? Entendimento de quem é o filho de Yahweh. Ele está falando de quem é o filho de Yahweh? Não, ele está falando daquele que se tornou o filho de Yahweh, porque o filho de Yahweh se tornou Yahweh. Esse é o segredo, que só ia ser revelado no final dos tempos. Mostrando claramente que nós estamos no final dos tempos, irmãos. E nós estamos aqui cuidando das poucas ovelhinhas do seu pai, Yahweh. Entendeu? Cuidando das poucas ovelhinhas, porque essas poucas são as primícias das primícias, ou dízimo dos dízimos. E é esses que vão representar todo o corpo dos 144 mil lá em cima. Por quê? Porque as primícias das primícias representam toda a primícia. Nós lemos isso. Entenderam? É maravilhoso, né? Gratidão, papai. Os dois pastores. E os dois pastores, um é Yahusha Micael e o outro é Satanás. Representado pelo seu olho direito. Qual que é o olho direito? Qual que é o olho direito, irmãos? Quem que vocês acham? O olho direito o antimachia. O olho direito, o antimachia? Exatamente. Por quê? Porque o braço, ele faz as maravilhas na presença do antimachia. Viu? Porque fala assim, deixa claro, presta atenção, irmãos. Ele deixa claro, separando um do outro. O falso profeta faz maravilhas na presença do antimachia. Se faz maravilha, é o braço que faz. É o braço. Faz maravilha. É o braço. O braço é um ancião, né? Hã? Contraponto ancião, né? Ele é um contraponto do ancião. Falando do braço esquerdo. O braço. Exatamente. É um contraponto.
Então, lembrando, se ele faz maravilhas na presença do antimachia, significa que o antimachia é o olho direito e ele, o falso profeta, é o braço que executa. Tanto que é o braço que executa, que é o braço que faz a marca. Entendeu? É o braço que faz a marca, porque o falso profeta faz uma marca e obriga aos moradores da terra a usar essa marca. Viu? Ficou claro isso aqui? Isso aqui, irmãos, é um ensino profundo. É um ensino muito profundo. Eu falo assim com os irmãos: meditem e fazem um ruminar. No nome do Papai Alcha. Porque é muita alegria, entendeu? Papai revelando todos esses segredos e mostrando que o corpo, as pequenas ovelhinhas, elas estão crescendo em desenvolvimento e crescimento. Elas estão compreendendo segredos profundos, cada dia mais. E é necessário o ruminar, né? É necessário ruminar. Nós temos ainda muito tempo. Parece muito, mas você tem que pensar que é um tempo para alcançar a perfeição. Se você pensar que é um tempo para alcançar a perfeição, não é muito tempo, é pouco tempo. Não é mesmo? Gratidão. Nós vamos encerrar aqui com a bênção sacerdotal no nome de Alcha, aos nossos irmãos que estão à distância. E eu sempre estou falando com os irmãos. Venha junto de nós, no nome de Alcha. Por quê? Porque a palavra está falando sobre trazer para perto, para ouvir, né? Ouvir e escutar, né? E tereis vida. E tereis vida, no nome de Alcha. Assim seja. Vamos juntos, então, abençoar os nossos irmãos, concordando com a bênção sacerdotal, tá? Só um minutinho, filho. Vamos lá. Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Yau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Yau levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Grato a Yalcha, grato a Yau. Grato a Yalcha, grato a Yau. Grato a Yalcha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Por Yau e por Yalcha, por Yau e por Yalcha, por Yau e por Yalcha. Assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Aleluia, adorado somente Yau. Aleluia, adorado somente Yau. Aleluia, adorado somente Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Assim seja. Assim seja, amados irmãos.